Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Peça e sejam bem-vindos aqui à minha oficina WAT Preparações. Eu sou o Arthur Lima e hoje eu vou contar um pouco do meu Dodge. Se você está querendo levar seu carro em algum lugar para fazer alguma coisa e está com pressa, está no caminho errado. Isso aqui é um negócio que é para ser feito com calma, é para ser feito com carinho, não é para qualquer pessoa. Você tem que realmente gostar, você tem que querer isso aqui. Esse é um Dodge Dart do ano de 1973. Ele está comigo há aproximadamente 4 anos e meio. Vocês podem observar que é um carro de vovozinho, carro todo bonitinho, original. Ele tem 3 marchas, o acionamento do câmbio é na coluna ali no volante. É um motor V8 5.2. Vocês querem ver o motor dele? É um motorzinho bom para passear, econômico. E eu diria que ele faz ultrapassagens seguras. Quando você quer ultrapassar, você consegue. Ele tem 2 turbinas Roset, modelo HX40. A injeção eletrônica é uma Fueltech 500. Tem 8 bicos, usa roda fônica, tem pistão forjado, biela forjada. Os cabeçotes são de ferro, original do motor 318, porém os cabeçotes são retrabalhados. Foi eu mesmo que fiz o serviço de aumentar os dutos, polir câmara de combustão, colocar válvulas maiores, tudo em função para melhorar o fluxo dos cabeçotes. Quando eu passei ele no dinamômetro e eu acertei ele veio a gente acertou o carro com 1,3 kg de pressão, ele atingiu 671 cavalos de roda e 92 kg de torque. Quando eu comprei ele, eu diria que eu estava fascinado em ter um Dodge. Não era o carro que eu mais queria, né? O meu carro que eu sempre quis foi o Maverick, eu já tinha o Maverick, mas estava em busca de um Dodge. E acho que na hora certa, o carro certo veio parar em minhas mãos. Muitas pessoas perguntam por que eu montei turbo. Acho que a maioria dos apaixonados por carros antigos, por motores V8, sempre gosta de ouvir aquele barulhão do V8, né? O embaralhado e tudo mais. E o turbo acaba que abafando um pouco isso. E os americanos antigamente, tudo era V8 aspirado, com blower. E não se vê Dodge turbo por aí, não tem na rua andando. O que tem não está pronto, ou não ficou bom, ou o dono não sai na rua. Então acredito que esse aqui seja o único Dodge dos antigos aqui no Brasil que se vê andando para lá e para cá. É o que eu acredito, que eu não vi nenhum outro. E qual que é a vantagem do turbo? Por que eu coloquei turbo? Por que eu fiz algo diferente do que a grande maioria faz? Hoje a evolução dos carros é usar um turbo compressor. Consumo de combustível é mais baixo, é menor o índice de poluentes. Eu quis evoluir, quis dar um passo à frente conforme a evolução no meio automobilístico. É um carro que originalmente ele fazia aqui em São Paulo em torno de 4,5 km por litro de gasolina. E na estrada, acho que uma vez eu fui para o Rio de Janeiro, fui e voltei, ele fez uma média de uns 7,5, 7,8 com gasolina. E o motor não tinha 160 cavalos. E hoje, com a injeção eletrônica, com o turbo, com a preparação, com o comando de válvula que eu escolhi, eu consigo andar aqui em São Paulo entre 3,5 até 4 km por litro de álcool em São Paulo, e nas rodovias, por exemplo, Bandeirantes, é 6,5, 6,6
entre 110 e 120 km por hora. E o álcool, se você for ver a diferença de preço, no dia de hoje está R$ 2,20 o litro de álcool e está R$ 3,60 o litro de gasolina. Então, se você pôr no papel, o carro ele é extremamente econômico comparado como se fosse um outro Dodge original a gasolina. Só que um Dodge original a gasolina, como vocês já viram vídeos meus comentando, eles originais eles não têm 160 cavalos original. E aqui eu consegui próximo, acredito que deve ter de motor, próximo de 700 cavalos. É óbvio que ele não faz 4 km por litro pisando no fundo. É sempre andando na moralzinha, devagar, respeitando as leis de trânsito e como a minha avó devia fazer na época dela, andando sempre devagarinho. Bom, uma vantagem que tem o turbo contra os motores com compressor volumétrico, que é o tal do blower, que costuma se sair para fora do capô e tudo mais, uma delas é, você não precisa cortar o capô do carro e ficar com uma coisa à mostra chamando a atenção. Se você tem alguma intenção, você pega as pessoas desprevenido. Nos Estados Unidos eles chamam de sleeper, que é o carro dorminhoco. Você fecha o capô e é um carro de vovozinho, é um carro original, com os frisinhos, que não chama atenção, ele não é barulhento. Então, isso é uma coisa muito bacana, não chama atenção de polícia e tudo mais. Ah, mas o carro, dá para legalizar turbo? Sim, aqui em São Paulo a gente consegue. Se eu estiver rodando na rua e uma viatura me abordar para poder pedir minha documentação e tudo mais e ver que o carro é turbo, consta no documento, eu estou legalizado. Bom, uma coisa que eu estava falando agora há pouco, eu acabei esquecendo, sobre as vantagens do motor turbo contra, por exemplo, o motor aspirado. Os motores aspirados, para você conseguir muita potência, você tem que fazer um trabalho enorme em cima de cabeçote, comando de válvula, carburação, escapamento, como todo motor, inclusive o turbo. Só que o turbo, você não precisa exagerar tanto o seu tempo e seu dinheiro em cima de um cabeçote. A turbina ela empurra o ar, quer queira ou não, com dificuldade ou não, o ar vai entrar. No aspirado, cada perninha de formiga que tiver no caminho vai atrapalhar o fluxo e você precisa otimizar isso. Cerca de 85% da potência de um motor aspirado é carburação, coletor, cabeçote, escape, é a parte de cima, é ali que vem potência. E esses motores, se você não coloca um comando de válvulas com bastante duração, para manter as válvulas bastante tempo aberta, para entrar o ar, para sair o ar, não vem potência. E o que acontece com o conforto do carro? Vai embora, o motor fica... Beleza, você não consegue tirar 400 cavalos no motor desse, carburado, talvez até injetado, e você fala assim, meu motor é super confortável. Não é. O consumo vai lá em cima. O turbo é completamente o oposto. Você coloca um comando de válvulas bem baixinho, igual eu coloquei aqui um comando 268-272 da Mopar, então o carro embaralha bem pouquinho, eu consigo elevar meu RPM aqui brincando a 6.500 e o carro tem conforto. E quando eu preciso de potência, tá lá as duas turbinas para encher o cilindro de ar. E aí vem a diferença. Lembra que eu tinha falado, pessoal, que o carro turbo é confortável e suave para passear? A gente está aqui, ó, 40 km por hora, 1000 RPM, já estou na terceira marcha. Essa mesma marcha passa de 240 por hora. Ó, tá menos de 1000 RPM e o carro ele vai tranquilo, suave, sem ficar dando soco, sem ficar embaralhando. A única dificuldade que a gente tem com esses motores grandes, turbo, que a gente quer passear na rua, é com embreagem. Embreagem que seja macio, que não trepida e que grude, é muito caro. É muito caro, não é todo mundo que faz. O senhor ali pedindo para acelerar. Não faz barulho? Turbo? Então, acho que é o único ponto negativo e difícil assim da parte mecânica é a embreagem. Não tem embreagem
boa. Você põe uma embreagem que gruda, ela é pesada, ela trepida. Você põe uma embreagem mais macia, ela patina. Você vai pôr uma embreagem que seja macia e que grude, é R$6.000 numa embreagem. E a gente tá falando de um Dodge, né? Não estamos falando de uma Ferrari. Para mim é caro R$6.000 numa embreagem. É um carro que você consegue passear, você consegue viajar, você consegue ir para longe. Por exemplo, hoje nessa madrugada, antes da gente estar gravando aqui, eu estava com um amigo meu na Pedra Grande de Atibaia de madrugada. Lá em cima, no meio do nada. Dá medinho, né? Parece que vai cair, né? Que você não enxerga nada, parece uma duna, só que não é de areia, é de pedra. Lá embaixo é Atibaia. Ano passado eu fui com o Dodge pro Rock in Rio para assistir Iron Maiden. Tava de Dojão. Fui para Cabo Frio, já fui para Petar, onde tem as cavernas, e vou gastando pouco. E se tiver que acelerar, tem motor para acelerar. Agora um carro aspirado, eu diria que o comparativo de aspirado com turbo é assim: o aspirado é paixão, o turbo é razão. Por que eu tenho um câmbio no meu Dodge 3 marchas na coluna? Primeiro de tudo, foi o câmbio que veio no carro. E o banco é inteiriço. Vou mostrar para vocês verem. O meu primeiro carro, eu tinha 17 anos, foi um Galaxy 500. 3 marchas na coluna, banco inteiriço. É fantástico. Quem já dirigiu, quem pode andar num carro desse com um câmbio assim, vai entender o que eu estou falando. De conforto, é um prazer pessoal. E como o câmbio é bem forte, bem resistente, não tenho por que trocar. Se eu for colocar um 4 marchas, tem que cortar o assoalho. E eu diria que eu tenho dó de fazer algumas coisas nesse carro. Então, ficou ali. E é sleeper. As pessoas olham o carro e elas não dão nada pro carro. E é muito bacana você trocar da primeira para a segunda a 100 km por hora, com o carro fazendo assim, ó. Bom, galera, para quem não conhece como que é a troca de marcha de um câmbio 3 marchas, aqui está em ponto morto. Quando eu puxo, primeira ou ré, ponto morto. Segunda, terceira. É como se fosse um H. Primeira, vamos lá. Bom, a gente está rindo aqui porque o Fuji me perguntou o porquê um Dojão, o porquê carro antigo, né? E aí eu disse para ele espontaneamente, que agora não está sendo, mas foi espontâneo. Eu disse, tem que perguntar pro meu espírito, porque veio lá de trás, né? Eu não sei, eu não faço ideia. É uma coisa que não tem explicação. É o que eu acredito, tá? Você não pode decidir de um dia para o outro em querer ter um automóvel antigo. Eu acho que isso já vem de criança. Obviamente, se você é bem sucedido, já é adulto, tem um dinheiro sobrando, tá com tempo livre, eu acredito que é um hobby que você pode investir para matar o seu tempo, para gastar o seu dinheiro e claro, curtir um pouco da vida. É um negócio legal. É como andar a cavalo. Você não explica, simplesmente você gosta de montar a sela, escovar o cavalo, levar ele para colocar a ferradura ou para trocar a ferradura. Você quer estar acompanhando quando o veterinário estiver lá cuidando, vacinando do cavalo. Tem gente que simplesmente começa de criança e tem gente que começa depois de adulto. Meu pai gosta de cavalo, eu gosto de carros antigos. É uma coisa que começou. A maioria das pessoas que já começam desde pequeno, elas sofrem menos, porque isso aqui não é um negócio que é só alegria, tem seus dias ruins. Ruins em contrapeça, qualidade de peça, preço de peça, o tempo que elas demoram para chegar. É difícil encontrar profissional que seja bom, que seja honesto,
que seja rápido, carro antigo, não, são coisas que não funcionam. Se você está querendo levar seu carro em algum lugar para fazer alguma coisa e está com pressa, está no caminho errado, está no hobby errado, muda de hobby. Isso aqui é um negócio que é para ser feito com calma, é para ser feito com carinho, não é para qualquer pessoa. Você tem que realmente gostar, você tem que querer isso aqui. Eu, desde criança, desde que eu me entendo como por gente, eu gosto de automóveis antigos. Acho que eu deveria ter uns 6 anos de idade quando eu assisti o filme Mad Max. Aquilo ali mudou minha vida. Eu comecei a desenhar tudo quanto era coisa parecida com os carros do Mad Max. Então, para mim, os filmes norte-americanos, tipo, perseguições policiais, para mim, acho que foi a infecção. Até arrepia desses carros. E a escolha de ter um Dodge, ela veio com o tempo. É um carro magnífico, ele tem muitos defeitos, como todo automóvel tem defeito, o Dodge tem vários, mas é um Dodge. É muito legal, é muito louco, vale a pena. Para mim eu tive sorte de encontrar esse carro, eu acho que o carro me encontrou, o carro era do Agostinho. É um negócio que não tem explicação. Você comprar um carro e você colocar as suas características nele. Alargar a roda, rebaixar ou levantar, colocar turbo ou não, colocar um volante esportivo ou não. O carro, ele diz, eu acho que o carro diz como é o reflexo do dono. É como você entrar no quarto de uma pessoa e você ver se o quarto é arrumado, se o quarto é bagunçado. Aquilo é o reflexo da pessoa. O carro é a mesma coisa, isso aqui é o meu reflexo. Se tem um podrinho ali, eu tenho um podrinho em algum lugar, talvez aqui no joelho, mas é isso, é o reflexo da gente. Não dá para explicar, não dá para explicar. A gente põe álcool, liga e anda. Não dá para explicar.